A maior armadilha de quem ouve o nome Maquiavel não está nas ideias dele, mas na forma como o mundo escolheu interpretá-las. Para muitos, Maquiavel é o patrono do manipulador frio, do chefe sem coração, do político corrupto ou do coach de trapaças emocionais. Mas essa imagem é uma distorção grosseira, quase caricatural, que serve mais para alimentar o medo da inteligência estratégica do que para entender a real proposta do autor. Porque Maquiavel não defendia a maldade, ele defendia a eficácia, e isso muda tudo. O seu livro mais conhecido, O Príncipe, não é um manual de como ser mau. É uma radiografia crua de como o poder funciona na prática, sem o romantismo idealista da filosofia clássica. Maquiavel foi o primeiro pensador a ter a coragem de dizer: o mundo é imperfeito, e quem quiser mudar algo dentro dele vai precisar entender as regras reais do jogo. Isso não significa ser mau, significa deixar de ser ingênuo. E aqui já temos a primeira grande lição. Ser estratégico não te torna uma má pessoa, te torna alguém que sobrevive. Mas o que significa então vencer sem ser um idiota? Significa entender que, ao contrário do que muitos pensam, você não precisa escolher entre dois extremos: ser um idealista ingênuo ou um manipulador egoísta. Existe um terceiro caminho, o caminho de quem estuda o comportamento humano com clareza, assume a dureza da realidade e ainda assim mantém um código interno. Um código que não é rígido como um dogma, mas também não é descartável como um acessório. Maquiavel nunca escreveu que o fim sempre justifica os meios. Essa frase atribuída a ele, na verdade, é uma simplificação maldosa do que ele realmente dizia. O que Maquiavel propunha era algo mais sutil. Em tempos de crise, os líderes precisam agir de forma eficaz, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis e, às vezes, moralmente ambíguas. Mas veja, em tempos de crise, não o tempo todo, não como estilo de vida. Essa diferença é fundamental, porque o idiota, e aqui usamos esse termo como símbolo daquele que tenta ser esperto sem ter profundidade, ele se agarra à frieza como desculpa. Ele mente porque é mais fácil. Ele manipula porque não tem habilidade social. Ele grita porque não sabe liderar. Ele humilha porque não sabe inspirar. Já o estrategista, ele observa, ele espera, ele escuta mais do que fala. Ele se adapta ao contexto, mas nunca perde o norte interno. Ele sabe que ser odiado cobra um preço e, por isso, se puder, será firme, mas respeitável. Ele não abre mão da vitória, mas entende que vencer de qualquer jeito, a qualquer custo, é uma forma disfarçada de perder. E talvez seja por isso que as pessoas confundam estratégia com maldade. Porque quem age com consciência em um mundo impulsivo parece frio. Quem pensa 2 passos à frente num ambiente de imediatismo parece calculista. E quem consegue vencer sem gritar, sem agredir, sem exibir poder, muitas vezes é visto com desconfiança. Mas a verdade é simples. Estratégia é autocontrole aplicado ao mundo. Pense em alguém que você admira por sua inteligência. Um líder calmo. Um professor que sabia exatamente o que dizer. Um amigo que nunca explode, mas que quando fala, todo mundo escuta. Essas pessoas não são manipuladoras. Elas são lúcidas. Elas têm um tipo de força silenciosa que intimida sem ameaçar, influencia sem controlar, guia sem dominar. E essa força silenciosa é uma das expressões mais nobres do pensamento maquiavélico. É claro que, ao usar a palavra maquiavélico, nesse sentido, estamos nos libertando da leitura popular e nos conectando com a essência real do conceito. Agir com intenção estratégica num mundo que premia a esperteza sem profundidade e pune a ingenuidade com violência. Mas isso não quer dizer jogar sujo. Pelo contrário, como diria o próprio Maquiavel, o líder ideal sabe agir como uma raposa, mas também como um leão. Ele é flexível, mas tem força. Ele é astuto, mas não traiçoeiro. Ele protege seu território, mas não devora seus aliados. É aqui que o roteiro começa a tomar forma.
Porque quando falamos em vencer sem ser um idiota, estamos propondo um modelo de liderança pessoal, não apenas para grandes cargos, mas para o dia a dia, trabalho, relacionamentos, decisões importantes. Em todos esses campos, o mundo exige estratégia. E quem se recusa a aprender as regras do jogo por medo de parecer manipulador, acaba jogando com os olhos vendados. Então, sim, podemos usar táticas maquiavélicas, mas com intenção, com direção e com responsabilidade. É possível, por exemplo, influenciar pessoas não para dominá-las, mas para abrir espaço para o bem comum. É possível usar a linguagem de poder para proteger e não para ferir. É possível ser respeitado sem ser temido. E isso não é utopia, é habilidade. E aqui vale uma micro-história real. Quando Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul, após décadas de apartheid, ele poderia ter escolhido o caminho da vingança. Era compreensível, era até esperado, mas ele fez o oposto. Montou um governo de transição com pessoas de diferentes etnias e usou símbolos públicos de reconciliação. Um ato maquiavélico? Sim, no melhor sentido da palavra. Ele sabia que o país precisava de estabilidade, não de revanche. E foi essa inteligência estratégica, vestida de compaixão, que o tornou um dos líderes mais admirados da história. Ou seja, a questão não é se você vai usar estratégias maquiavélicas. A questão é se você vai usá-las conscientemente. Para isso, é preciso treinar um tipo de visão que a maioria das pessoas evita. Uma visão que reconhece que o mundo é imperfeito, mas que isso não justifica se tornar alguém que agrava esse mundo. É aqui que começamos a construir o verdadeiro príncipe moderno. Alguém que age com astúcia, mas não com veneno. Que pensa antes de falar. Que protege sua imagem não por vaidade, mas porque sabe que sua reputação é uma ferramenta de ação. Que entende o jogo, mas não perde o eixo. E é essa imagem de força lúcida, de poder consciente, que vai nos levar ao próximo ponto. Porque uma vez que você entende que ser respeitado não exige ser temido, precisa aprender a caminhar nessa linha tênue entre inspirar e intimidar. E é sobre isso que vamos falar agora. O mundo admira a força, mas teme quem a usa sem critério. Maquiavel escreveu que, se o governante não puder ser amado e temido ao mesmo tempo, é melhor ser temido do que amado. Essa é uma das frases mais citadas e mais mal compreendidas da história da filosofia política. Muitos a repetem como justificativa para agir com frieza ou brutalidade. Mas poucos param para entender o que, de fato, Maquiavel queria dizer com isso. O que ele estava ensinando não era que você deve agir com crueldade para ganhar respeito. Ele estava apontando uma realidade prática. O amor é volátil. O respeito se mantém, mas o desprezo é letal. Pense em líderes que perderam tudo não porque foram odiados, mas porque deixaram de ser levados a sério. Porque inspiraram pena, dúvida, hesitação. A ausência de força, ou pior, a presença de fraqueza mal disfarçada, é o que desestabiliza qualquer posição de autoridade. Maquiavel não recomendava o medo como objetivo. Ele recomendava o respeito como base e o medo apenas como barreira. O medo que ele menciona não é aquele que gera ódio, é o que estabelece limites. É o tipo de presença que faz com que, mesmo na sua ausência, seus valores sejam lembrados. Uma autoridade silenciosa, mas há uma fronteira tênue entre ser temido e ser odiado, e cruzá-la cobra um preço alto. Ser temido é ser respeitado pelo seu domínio, pela sua clareza, pela sua capacidade de agir com firmeza quando necessário. Já ser odiado é o reflexo de quem abusa dessa força, quem não sabe a hora de parar, quem humilha, quem agride gratuitamente. E o odiado, cedo ou tarde, sofre o contra-ataque, pela frente ou pelas costas. Aqui, o idiota se revela. Ele acha que impor respeito é gritar, que ser duro é nunca ceder, que liderar é deixar os outros com medo de errar.
E o que ele não percebe é que por trás do silêncio que o cerca, está crescendo o desprezo, a vontade oculta de vê-lo cair, o cansaço das pessoas ao redor, que um dia se transforma em traição, sabotagem ou simples abandono. Já o estrategista verdadeiro sabe que a autoridade vem da previsibilidade firme. Ele é temido não porque castiga por prazer, mas porque deixa claro que há limites. Ele é respeitado porque tem autocontrole, não porque faz os outros tremerem. E o mais importante, ele entende que o poder real é silencioso. Ele entra numa sala e todos ajustam o tom, não por medo do castigo, mas por respeito à sua presença. Um exemplo histórico que ilustra bem isso é o de Elizabeth I da Inglaterra. Durante seu reinado, ela foi uma figura forte, decidida e estratégica. Tomava decisões duras, sim, mas era amada pelo povo e respeitada pelos aliados. Ela mantinha o controle sem ser tirânica. Usava símbolos de poder, vestimentas, discursos, alianças, não para humilhar, mas para proteger sua imagem. E mesmo em um ambiente político instável, sobreviveu e prosperou, sem se tornar odiada. Isso é maquiavelismo em equilíbrio. Agora, traga isso para a vida real. Pense no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Aquela figura que impõe autoridade apenas pelo cargo, que toma decisões autoritárias, que nunca ouve ninguém. Pode até durar um tempo, mas por trás os problemas se acumulam. Pessoas desmotivadas, informações ocultas, clima de medo. Quando esse tipo de liderança cai sozinho. Em contrapartida, existe o líder que fala com clareza, que sabe ser firme sem ser cruel, que estabelece padrões, mas também dá exemplo. Esse é o líder respeitado. Não é adorado como um amigo, e nem precisa ser, mas sua ausência pesa, e sua palavra tem valor. Esse é o modelo que Maquiavel propunha, e é esse modelo que cabe perfeitamente no nosso conceito de vencer sem ser um idiota. Porque o idiota confunde autoridade com brutalidade. Ele não sabe a diferença entre firmeza e rigidez. Ele provoca medo que vira ódio, ao invés de respeito que gera confiança. Ele se isola, e quando o jogo vira, não tem ninguém para segurá-lo. Porque ele construiu muros onde poderia ter construído colunas. E veja, isso não vale só para lideranças políticas ou empresariais. Vale para qualquer posição em que você precise manter seu espaço. Relações familiares, relacionamentos amorosos, projetos em grupo, redes sociais. Em todos esses ambientes, quem não sabe se posicionar com firmeza acaba escorregando para os extremos. Ou vira um tirano, ou vira um capacho. Maquiavel nos ensina que o verdadeiro poder está na medida certa. E isso exige algo raro: a capacidade de se observar enquanto age. Você está impondo respeito ou está apenas sendo temido por instabilidade? Está sendo claro ou está agindo com dureza por insegurança? Está protegendo sua autoridade ou está usando sua posição como escudo para sua falta de preparo? São perguntas difíceis, mas fundamentais. Porque o respeito que você constrói hoje define a força que você vai ter quando tudo estiver contra você. O verdadeiro maquiavélico, o estratégico lúcido, sabe disso. Ele nunca quer ser odiado, mas também não teme ser temido se for necessário. Ele prefere ser respeitado, mas está disposto a colocar limites quando alguém testa seus princípios. É o equilíbrio entre empatia e firmeza, entre presença e flexibilidade, entre comando e escuta. E isso nos leva ao próximo ponto da jornada. Uma vez que você aprende a construir respeito sem cair na tirania, o próximo passo é proteger essa imagem com consistência. Porque não basta impor autoridade uma vez, é preciso manter a percepção. E é aí que entra o próximo pilar: a arte de controlar narrativas sem manipular pessoas. Existe uma verdade incômoda que a maioria das pessoas ignora por orgulho. O que os outros pensam de você influencia diretamente o que você pode ou não realizar no mundo. Essa é uma das pedras angulares do pensamento maquiavélico e uma das mais difíceis de aceitar para quem foi ensinado a viver de forma autêntica, doa quem doer.
Mas há uma diferença brutal entre autenticidade e ingenuidade. E quem ignora essa diferença paga o preço em forma de oportunidades perdidas, reputações arranhadas e influência desperdiçada. Maquiavel sabia que poder e imagem estão ligados como corpo e sombra. Você pode ser competente, mas se parecer desorganizado, será tratado como um improvisador. Pode ser justo, mas se soar arrogante, será visto como autoritário. Pode ter intenções nobres, mas se comunicar como alguém inseguro, sua mensagem será ignorada. E é aqui que entra o conceito central deste tópico. Percepção é mais poderosa que intenção, porque o mundo não enxerga quem você é, ele enxerga o que você projeta. Mas atenção, isso não significa que você deva criar uma máscara ou viver uma farsa. A proposta aqui não é manipular, é alinhar, fazer com que a sua imagem externa reflita com precisão, força e estratégia aquilo que você realmente é e pretende construir. Pense em grandes líderes, artistas, empreendedores. Eles sabem disso intuitivamente. O que vestem, como falam, o que postam, com quem se associam, tudo comunica algo. E quem ignora esse jogo acaba sendo jogado por ele. No mundo moderno, a sua imagem pública não é um detalhe. Ela é um ativo estratégico, e não estamos falando só de redes sociais ou de quem tem marca pessoal. Qualquer pessoa que lida com outras pessoas, ou seja, todos nós, precisa aprender a cuidar da narrativa que constrói ao seu redor. E aqui entra o erro clássico do idiota. Ele acha que ser verdadeiro é falar tudo o que pensa, na hora que pensa, do jeito que pensa. Ele confunde franqueza com falta de filtro. Acha que se está sendo transparente, então tudo está resolvido. Mas esquece que o mundo não é obrigado a entender suas intenções. Esquece que forma e conteúdo caminham juntos. Já o estrategista, o verdadeiro maquiavélico lúcido, entende que existe um poder sutil em saber como ser percebido. Ele se expressa de forma consciente, não para agradar, mas para ser compreendido. Ele molda sua imagem com inteligência, sabendo que cada palavra, cada gesto e cada silêncio estão comunicando algo. E isso não é frieza, é precisão. Aqui vale uma metáfora simples. Imagine que você tem uma mensagem poderosa nas mãos. Uma carta com instruções valiosas. Agora imagine que, por descuido, essa carta está manchada, rasgada, difícil de ler. O conteúdo ainda está lá, mas ninguém consegue entender. Resultado: a mensagem se perde. É isso que acontece com pessoas que têm boas ideias, boas intenções, mas não sabem como comunicá-las. A percepção falha neutraliza o conteúdo nobre. E não se engane, os que sabem jogar esse jogo avançam mais rápido. Aquele colega de trabalho que sabe se posicionar nas reuniões. Aquela pessoa que se expressa com firmeza e empatia ao mesmo tempo. Aquele líder que consegue dizer não sem gerar conflito. Todos eles dominam, em algum nível, a arte da percepção estratégica. E você pode desenvolver isso. Começa por observar como está sendo percebido hoje. Como as pessoas descrevem você quando não está presente. Sua postura comunica força ou hesitação. Sua fala transmite clareza ou confusão. Seu silêncio é respeitado ou ignorado. Essas perguntas são chaves de ouro para quem quer parar de ser vítima de mal-entendidos e começar a construir influência sólida. Porque, no fundo, controlar a percepção não é enganar os outros, é impedir que os outros te enganem sobre quem você realmente é. E aqui, mais uma vez, vemos a diferença entre o estrategista e o idiota. O idiota tenta parecer algo que não é. Ele força uma imagem, exagera, ostenta, cria um personagem para impressionar. Mas com o tempo, as rachaduras aparecem e a confiança desaparece. Já o estrategista constrói sua imagem como um reflexo fiel do que ele representa. Ele trabalha a sua presença como quem afina um instrumento. Ajusta o tom, limpa os ruídos, alinha forma e essência.
E esse tipo de coerência silenciosa é magnética. Outro ponto vital que Maquiavel destacava era a importância de parecer virtuoso, mesmo quando não fosse possível sê-lo o tempo todo. Isso soa falso. Só para quem não entendeu o contexto, Maquiavel vivia em uma época de conflitos, traições, guerras e instabilidade. Para um líder daquela época, perder o controle da própria imagem era perder o trono ou a cabeça. Hoje, ainda que o ambiente não seja sangrento, a lógica permanece. Sua imagem te antecede, te defende ou te enfraquece, e a percepção que você cultiva define as portas que se abrem ou que se fecham. Então sim, ser maquiavélico, nesse sentido, é aprender a liderar a si mesmo como um projeto público. É entender que você pode ter valores profundos, uma visão de longo prazo e um coração ético, e ainda assim agir com estratégia, controle narrativo e consciência de impacto. Não se trata de mentir, trata-se de comunicar com clareza. Não se trata de manipular, trata-se de alinhar intenção e linguagem. Não se trata de fingir, trata-se de cuidar. Porque no fim, vencer sem ser um idiota é aprender a projetar quem você realmente é, de forma que o mundo entenda, respeite e siga. E uma vez que você começa a dominar essa arte, surge um novo desafio: manter essa imagem de forma estável, mesmo sob pressão emocional. Porque é fácil parecer lúcido quando tudo está calmo. Mas como você reage quando está sob ataque? Como você se posiciona quando está sendo testado? Como você age quando está com raiva? E é justamente por isso que o próximo pilar da nossa jornada é essencial: a frieza estratégica, não como ausência de emoção, mas como domínio sobre ela. Existe uma imagem muito comum e muito equivocada sobre frieza, a de alguém indiferente, distante, quase desumano. Uma figura que parece não sentir nada, não se abalar, não se importar. Mas essa é a visão do observador superficial, que confunde autocontrole com apatia. Na verdade, a verdadeira frieza estratégica não é a ausência de emoção, é a capacidade de não ser dominado por ela. Maquiavel não disse para sufocar sentimentos. O que ele ensinou, com brutal clareza, é que decisões importantes não podem nascer do calor do momento. Que quem deseja liderar, influenciar ou construir algo grande precisa desenvolver um tipo de presença interna que não oscila a cada provocação externa. E aqui está uma das grandes diferenças entre o idiota e o estrategista. O idiota age por impulso, ele explode por qualquer coisa. Se sente desrespeitado, grita. Se é contrariado, ataca. Se sente inseguro, tenta se impor. Ele confunde reação com ação. E muitas vezes só percebe o estrago depois que a ponte já foi queimada. Já o estrategista desenvolve o que podemos chamar de frieza lúcida. Ele sente, ele se irrita, ele tem emoções, às vezes até mais intensas do que o idiota. Mas ele aprendeu a observar o que sente antes de agir. E essa diferença de segundos, essa pausa estratégica entre estímulo e resposta, é o que separa os líderes consistentes dos que vivem em ciclos de sabotagem. Frieza é força porque protege o que você está construindo. Pense em um líder que perde o controle numa reunião tensa. Por mais que tenha razão, sua explosão anula seus argumentos. Pense em um casal que discute e diz coisas que não pode apagar. A verdade pode estar do lado de um, mas a forma como é dita transforma tudo em guerra. Pense em uma negociação onde a emoção de vencer é tão forte que faz alguém aceitar um acordo que depois se revela armadilha. Em todos esses cenários, a ausência de frieza destrói resultados, relacionamentos e reputações. Mas frieza não é só controle, é também clareza. Quando você aprende a manter a calma em ambientes caóticos, sua visão se torna mais ampla. Você começa a perceber coisas que os outros não notam. Padrões de comportamento, intenções escondidas, jogos de influência. Enquanto os impulsivos estão presos em suas emoções, o estrategista está lendo o tabuleiro. E isso não é dom,
é treino. A frieza estratégica se constrói com escolhas diárias. É quando você escuta uma crítica e decide respirar antes de responder. É quando você sente vontade de confrontar alguém e opta por observar mais um pouco antes de agir. É quando, no meio do caos, você percebe que gritar não vai resolver, e então silencia com firmeza. Esses momentos aparentemente pequenos são onde a sua força é moldada. Maquiavel dizia que o príncipe precisa parecer virtuoso quando possível, mas saber agir com dureza quando necessário. E essa capacidade de alternar, de calibrar sua resposta ao contexto, é fruto direto do autocontrole. Porque quem vive guiado pelas próprias emoções não tem flexibilidade. É refém do seu humor. E quem é refém de si mesmo, cedo ou tarde, será refém dos outros também. Existe uma história simbólica que ilustra bem isso. Certa vez, um general da antiguidade estava prestes a declarar guerra contra um império rival. Seu exército estava inquieto, seus aliados exigindo ação. Mas ele hesitou. Por dias observou, esperou, escutou. Todos ao redor o acusaram de fraqueza. Só que naquele tempo de silêncio, ele descobriu uma falha na logística inimiga. Atacou dias depois e venceu sem precisar sacrificar metade de seus homens. Era frieza, não hesitação. Era estratégia, não passividade. E é assim que o verdadeiro líder age, com paciência ativa, não com impulso cego. Frieza é também uma forma de proteção. Num mundo onde todo mundo está reagindo o tempo todo, quem consegue se manter centrado vira uma âncora. Pessoas naturalmente se aproximam de quem transmite estabilidade. Se você é aquele que entra em uma situação difícil e mantém o tom, o olhar, o foco, você se torna a referência e não por acaso. O cérebro humano associa previsibilidade à segurança, e frieza estratégica é isso, ser previsivelmente firme, mesmo sob pressão. Mas é preciso cuidado aqui. Frieza não pode virar frieza emocional. Não estamos falando de se tornar insensível, desconectado, robótico. Pelo contrário, a verdadeira frieza exige empatia. Porque só quem entende profundamente as emoções pode, de fato, escolher como lidar com elas. O idiota tenta se anestesiar, ele finge que não sente, acumula, reprime e um dia explode. O estrategista sente, elabora e redireciona. Ele transforma emoção em combustível, não em descontrole. É essa diferença que permite que ele construa sem se sabotar, que enfrente conflitos sem se perder, que avance sem destruir tudo ao redor. E aqui surge uma lição prática. Se você quer construir uma visão de longo prazo, seja um projeto, uma carreira, uma relação, vai precisar desenvolver frieza como uma blindagem emocional, não contra o mundo, mas contra suas próprias armadilhas internas. Você vai ser criticado, vai ser provocado, vai ser mal interpretado, sabotado, testado, e quando isso acontecer, o mundo vai olhar para você esperando uma reação. O idiota reage, o estrategista responde. E essa resposta muda tudo, porque é só com essa base de frieza que conseguimos sustentar a imagem que criamos, como falamos no tópico anterior. E mais, é com essa calma estratégica que conseguimos tomar decisões sobre quem nos cerca, quem fortalece nossa visão e quem só nos drena. E é exatamente aí que vamos entrar agora. Porque mesmo com clareza emocional e autocontrole, nenhum estrategista vence sozinho. O próximo passo é entender que a força de qualquer líder ou de qualquer pessoa que queira vencer com inteligência está nas alianças que constrói. Existe um ditado antigo que diz: "Mostre-me com quem andas, e eu te direi quem és." Maquiavel, se estivesse vivo, provavelmente responderia: "Mostre-me com quem andas, e eu te direi qual é o seu destino." Porque para ele, o valor de um líder não estava apenas nas suas decisões, mas principalmente nas pessoas que o cercavam. E isso não é uma ideia filosófica. É uma regra prática de sobrevivência e poder. A qualidade das suas alianças e a inteligência com que você as constrói
define o quanto você vai conseguir sustentar o que está tentando construir. Isso vale para qualquer área: negócios, política, projetos criativos, até relações pessoais, porque ninguém sobe sozinho. Mas muita gente afunda porque escolheu mal com quem subir. Maquiavel alertava: o primeiro juízo que se faz da inteligência de um príncipe é através dos homens que o cercam. Ou seja, a sua competência será medida pela competência dos seus aliados. E aqui já entra a primeira distinção fundamental. Aliança não é amizade. A amizade pode ser construída sobre afinidade emocional, história em comum, valores parecidos. Mas a aliança é construída sobre utilidade mútua, objetivos alinhados, respeito estratégico. Isso não significa ser frio ou interesseiro. Significa ser consciente. Significa entender que para sustentar uma posição de poder, ou para proteger sua energia e direção de vida, você vai precisar de pessoas que te desafiem, te fortaleçam e te tragam dados que você talvez não queira ouvir. E quem confunde amizade com aliança geralmente se decepciona, porque aquele amigo de infância que te ama talvez não seja capaz de te aconselhar com clareza num momento de crise. Aquela pessoa leal que sempre te defendeu talvez não tenha a competência necessária para ajudar no que você está construindo agora. Aquela companhia confortável pode ser o que mais te impede de crescer. O idiota não enxerga isso. Ele escolhe aliados por lealdade cega, por afeto, por costume, e quando se vê em meio ao caos, está cercado de vozes que concordam, mas não somam, de apoios emocionais que não sustentam pressão, de bajuladores que reforçam seus erros em nome da amizade verdadeira. Já o estrategista escolhe com mais frieza, não no sentido de insensibilidade, mas de clareza. Ele entende que uma aliança sólida precisa de complementaridade, confiança e inteligência compartilhada. Que o ideal é estar cercado de pessoas que dizem não quando ele está prestes a cometer um erro. Pessoas que desafiam suas ideias, que não têm medo de falar o que pensam, mas que mantêm o compromisso com o propósito comum. E aqui está uma verdade desconfortável. Pessoas emocionalmente maduras escolhem círculos que as desafiam. Pessoas emocionalmente carentes escolhem círculos que as agradam. O idiota quer ser o mais inteligente da sala. O estrategista quer ser o mais aprendiz, porque ele sabe: se estou sempre certo, estou cercado de gente errada. Se ninguém me desafia, eu virei tirano. Se todos me aplaudem, alguém está mentindo. Maquiavel também alertava para os bajuladores, aqueles que dizem o que o líder quer ouvir, mesmo quando o barco está afundando. Ele dizia que o príncipe sábio precisa permitir que seus conselheiros falem livremente, mas apenas quando solicitados. Isso parece autoritário? Não. É uma forma de manter o foco, porque ouvir todo mundo o tempo todo gera paralisia, mas calar vozes lúcidas cria cegueira. O que Maquiavel propõe na prática é um sistema de filtro. Ouça quem tem base, questione quem traz alerta, agradeça quem te desafia com respeito. Afaste quem só repete o que você já acredita. E você pode aplicar isso hoje mesmo. Olhe ao redor e pergunte: quem, na minha vida, me fortalece intelectualmente? Quem me ajuda a pensar melhor, decidir com mais clareza, enxergar o que eu não vejo? Quem está comigo pelo propósito e não só pelo afeto ou conveniência? Às vezes, o que você precisa não é de mais incentivo, mas de um espelho lúcido. Alguém que olhe no fundo dos seus olhos e diga: você está se sabotando. Você está escolhendo mal. Você está ficando cego pela sua própria vaidade. Esse tipo de relação vale mais que 1000 abraços confortáveis. E aqui entra um ponto delicado. Você também precisa ser essa pessoa para alguém. Alianças estratégicas não são unilaterais. Você precisa estar disposto a ser desafiado, mas também precisa saber desafiar com elegância. Precisa aprender a dizer verdades sem ofender, a criticar com respeito, a proteger o outro, até dele mesmo. Isso não é fácil, mas é assim que se constrói uma rede de poder real. E poder aqui não é sobre mandar,
É sobre fazer com que suas ideias, sua visão e seus projetos tenham sustentação no mundo real. O idiota acredita que pode tudo sozinho. O estrategista sabe que precisa das pessoas certas. E isso exige decisões difíceis. Cortar vínculos que drenam. Fortalecer vínculos que desafiam. Reconstruir círculos com base em clareza, não em carência. E mais. Quanto mais alto você sobe, mais estratégico precisa ser. Porque o impacto das vozes ao seu redor se multiplica. Um conselho errado pode custar anos. Uma lealdade cega pode virar uma armadilha. Uma tolerância prolongada pode virar sabotagem disfarçada de afeto. E quando você aprende a construir esse tipo de rede, quando sabe quem te fortalece, quem te freia, quem te move, a sua capacidade de tomar decisões sobe de nível. Mas para isso, é preciso se libertar de um vício moderno, a necessidade de aprovação constante. Porque alianças fortes nem sempre validam. Elas sustentam. E sustentar, muitas vezes, significa confrontar. Significa olhar para você e dizer: você pode mais. Você está se iludindo. Você precisa mudar. E só quem tem maturidade emocional para aceitar isso consegue de fato evoluir. Quando você aprende a escolher seus aliados com sabedoria, algo poderoso começa a acontecer. Você se torna mais flexível, mais adaptável, mais seguro para mudar de rota sem perder sua essência. E é justamente por isso que o próximo passo dessa jornada é entender o valor da flexibilidade estratégica, não como fraqueza, mas como a mais alta forma de inteligência de quem quer vencer sem se acorrentar a ideologias cegas. A rigidez moral é, muitas vezes, confundida com integridade. Mas Maquiavel sabia, e deixou isso claro, que quem se apega a princípios fixos em um mundo em constante mudança corre o risco de ser destruído por eles. Não porque valores não sejam importantes, mas porque, sem flexibilidade, os próprios valores se tornam grilhões, algemas douradas que te impedem de se mover quando o jogo muda. Essa ideia assusta muita gente, porque fomos ensinados desde cedo que manter-se firme em seus princípios é sinal de força, enquanto mudar de opinião ou de rota é visto como fraqueza, covardia, até hipocrisia. Mas a verdade é mais crua e mais inteligente. Princípios são bússolas, não muros. Eles te orientam, te direcionam, te lembram quem você é, mas não devem te impedir de fazer curvas, reavaliar rotas ou até mesmo mudar de direção quando o caminho exige. Maquiavel dizia que o bom governante deve ser como o rio que se adapta às margens, como a raposa que reconhece a armadilha antes de ser capturada. Ou seja, o poder está na capacidade de responder ao contexto, não em se prender a fórmulas fixas. E aqui entramos em um dilema poderoso. Como ser alguém com valores, sem virar refém de um idealismo que te paralisa? Como agir com ética, sem se tornar previsível ou manipulável? Como ser leal aos seus princípios e ainda assim ter margem para negociar, ceder, mudar de posição? A resposta não está em abandonar os princípios, mas em entender o seu papel dentro da estratégia. Princípios são âncoras, mas uma âncora só faz sentido quando há um navio em movimento. Se você se ancora em terra firme, nunca sai do lugar. A flexibilidade brutal de que falamos aqui é a capacidade de manter um centro firme enquanto adapta às extremidades. É saber que você pode mudar de tática sem trair sua visão. É entender que, às vezes, ceder num ponto é a única forma de avançar em outro. É aceitar que a realidade não se curva aos seus ideais e que, se você quiser causar impacto real, precisará aprender a jogar dentro das imperfeições do mundo. O idiota, aquele que confunde rigidez com virtude, prefere afundar com a própria verdade do que aprender a nadar com ela nas costas. Ele grita convicções em ambientes que exigem diplomacia, exige justiça em contextos que exigem inteligência.
se recusa a ceder e chama isso de fidelidade a si mesmo. Mas, na prática, é só medo de se reinventar. Já o estrategista compreende o peso de cada decisão. Ele sabe o que pode flexibilizar e o que não pode trair. Ele adapta a linguagem sem corromper o conteúdo. Muda de estratégia sem perder o eixo. Ele entende que, em muitas batalhas, o purista morre antes de sequer entrar no campo. E, para ilustrar essa lógica, poucos nomes brilham tanto quanto o de Nelson Mandela. Mandela foi um dos grandes líderes do século XX, e sua trajetória foi marcada justamente por essa flexibilidade brutal. Ele tinha uma visão firme: acabar com o apartheid e reconstruir a África do Sul. Mas, ao sair da prisão, não buscou vingança. Negociou com os mesmos grupos que haviam sustentado o sistema que o oprimiu. Alianças impensáveis foram formadas. Concessões difíceis foram feitas. E ainda assim, ou talvez por causa disso, ele venceu. Mandela não traiu seus princípios. Ele os aplicou com inteligência. E isso é Maquiavel em sua forma mais refinada. A combinação entre valores profundos e estratégia adaptativa. E esse é o ponto que o mundo moderno ainda tem dificuldade de aceitar. Vivemos em tempos de extremos, de cancelamentos rápidos, de julgamentos rasos. E, nesse cenário, a capacidade de ser flexível com consciência virou um superpoder silencioso. Quem tem essa habilidade pode transitar entre ambientes distintos, conversar com visões opostas, adaptar discursos sem perder essência, pode negociar sem parecer fraco, pode ceder sem parecer vendido, pode recuar sem parecer derrotado, porque sua força não está na rigidez do que defende, mas na inteligência com que protege sua visão ao longo do tempo. E isso tem aplicações práticas muito claras. Trabalho pode significar adaptar um projeto para atender às exigências do cliente sem comprometer a entrega final. Nos relacionamentos, pode ser a capacidade de mudar hábitos e escutar o outro sem trair seus próprios limites. Em decisões pessoais, pode ser o ato de abandonar uma ideia fixa porque os dados mudaram e ter coragem de admitir isso. O idiota chama isso de inconstância. O estrategista chama de evolução. E aqui vai uma distinção que fecha este ponto com firmeza. Rigidez é manter o mesmo comportamento em todos os contextos, esperando que o mundo se ajuste a você. Flexibilidade é manter o mesmo propósito, ajustando o comportamento conforme o contexto exige. O mundo não premia quem se recusa a mudar. Premia quem sabe o que não pode mudar e está disposto a ajustar todo o resto para proteger isso. E essa sabedoria abre espaço para o último ponto da nossa jornada. Se é possível ser estratégico, adaptável e lúcido, resta a grande pergunta: dá para vencer o jogo sem se corromper? Dá para usar o poder sem virar o vilão? É isso que vamos explorar agora. Essa é, talvez, a pergunta que ecoa com mais força em quem tem consciência moral e ainda assim deseja vencer. É possível ser maquiavélico, ou seja, estratégico, lúcido, preparado, sem virar mais um nome na lista dos que subiram pisando nos outros? Dá para jogar o jogo do poder sem se vender? Dá para vencer sem virar o vilão da própria história? A resposta é sim. Mas é um sim desconfortável, exigente e nada óbvio. Porque vencer o jogo sem se corromper não significa ser perfeito. Significa saber onde você não vai ceder, mesmo que custe mais tempo, mais esforço, mais paciência. E significa também aceitar que você vai precisar usar ferramentas que nem sempre parecem puras, mas que, quando usadas com consciência, podem servir a algo maior do que o próprio ego. Maquiavel nunca incentivou a corrupção. Ele apenas expôs com crueza que o mundo é imperfeito. E num mundo imperfeito, quem quiser fazer o bem sem estratégia, sem leitura de cenário, sem domínio de poder, vai ser atropelado por quem não tem essa hesitação. Ou seja, se você quiser defender valores, terá que saber jogar o jogo. Mas,
Mais do que isso, terá que aprender a jogar com a frieza de quem não se ilude e com a lucidez de quem sabe exatamente por que está jogando. E aqui está o segredo. Não é o uso do poder que te corrompe, é a intenção com que você o usa, é o quanto você se perde na vaidade, é o quanto você sacrifica sua ética para alimentar o próprio orgulho. É o quanto você se desconecta da realidade em nome de uma imagem de controle. O verdadeiro poder, o duradouro, o silencioso, o respeitado, é construído com consciência. E a consciência maquiavélica de alto nível não é fria como gelo, nem quente como fogo. Ela é precisa como um bisturi. O idiota, ao contrário, trata o poder como um troféu. Quando Dio chega nele, se embriaga, usa o que tem para se exibir, se proteger, se isolar e quase sempre termina sozinho, porque confundiu influência com domínio e respeito com controle. Já o estrategista sábio vê o poder como uma ferramenta de manutenção de visão. Ele se pergunta antes de agir: isso me aproxima ou me afasta do que realmente importa? Isso constrói ou apenas impressiona? Isso alimenta meu propósito ou meu ego? E essa consciência é o que separa os que vencem e duram dos que apenas brilham por um tempo. No campo político, no mundo empresarial, nos relacionamentos e até nas redes sociais, o padrão se repete. Quem usa o poder com maturidade, constrói presença. Quem usa o poder com vaidade, constrói ruína. E o mais curioso é que o uso ético do poder não significa ser passivo. Pelo contrário, significa saber exatamente quando agir com firmeza, quando silenciar, quando negociar, quando romper. Significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando isso exige desconforto. Significa parar de tentar agradar todo mundo e também parar de tentar destruir todo mundo. E sim, existem exemplos reais disso. Pessoas que negociam sem se vender, que lideram com firmeza sem humilhar, que influenciam com presença, não com manipulação, que vencem e ainda conseguem dormir bem à noite. Não são santos, mas também não são tolos. São estrategistas conscientes, os novos príncipes do mundo real. E isso exige um tipo de coragem que poucos têm. A coragem de não se perder no caminho. De vencer sem precisar destruir. De crescer sem precisar diminuir os outros. De proteger sua visão com unhas e dentes, mas de mãos limpas. E aqui está uma das lições mais poderosas de todo esse roteiro. Você pode jogar o jogo e ainda assim mudar o jogo. Você pode entrar nas regras do sistema, entendê-las, dominá-las e usá-las para abrir espaço para novas formas de agir, de liderar, de vencer. Porque quem domina as regras pode transcender as regras. Quem entra no sistema com consciência pode transformá-lo por dentro. Mas quem entra cego de vaidade só reforça o que há de pior. E no final das contas, vencer sem ser um idiota é isso. Ter a frieza de Maquiavel, mas o propósito de alguém que sabe por que chegou até aqui. Ter a coragem de liderar num mundo caótico sem cair na armadilha de virar o próprio caos. Ter influência sem precisar provar o tempo todo que tem. E quando você aprende a usar o poder dessa forma, algo muda. Sua presença fala antes das suas palavras. Sua postura acalma, orienta, inspira. E o mundo, mesmo que não perceba de imediato, sente. Sente que ali está alguém que sabe o que está fazendo. Alguém que aprendeu que não é preciso ser ingênuo para ser ético, e nem ser cruel para ser forte. Alguém que entendeu que vencer sem ser um idiota não é apenas possível, é o único caminho digno de quem quer construir algo que dure.